matéria dada, na matéria de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. O orçamento é um plano financeiro estratégico de uma administração para determinado exercício. Aplica-se tanto ao setor governamental quanto ao setor privado. O orçamento é a ferramenta de controle por excelência de todo o processo empresarial operacional da empresa, pois envolve todos os setores da companhia. Ou seja, o orçamento nada mais é do que colocar na frente tudo aquilo que está acontecendo hoje, projetar o futuro. Normalmente, os orçamentos são preparados na área dentro de uma organização, departamento, fábricas, divisões e assim por diante. E para as atividades, vender, produzir e pesquisar. Esse sistema de orçamento serve como plano financeiro abrangente para a organização como um todo e dá várias vantagens à organização. Ele força os gerentes a planejar, ele fornece informação sobre os recursos que podem ser usados para melhorar as tomadas de decisões, ele ajuda o uso de recursos e empregados para estabelecer um nível de referência que pode ser usado para a subsequente avaliação do desempenho e ele melhora a comunicação e a coordenação de uma empresa. Quais são os princípios e os propósitos do orçamento? Bom, os propósitos é um orçamento como um sistema de autorização. Um meio para projeções e planejamento, como você pode ver, eu estou falando aqui. Um canal de comunicação e coordenação. Um instrumento de motivação, que serve para motivar as pessoas a fazer planos para o futuro, etc. Um instrumento de avaliação e controle, para saber quanto a pessoa está ganhando, quanto está gastando, se está gastando bem ou não. E uma fonte de informação para a tomada de decisão. Esses foram os propósitos. Os princípios, então, tem o princípio da anualidade, que visa o orçamento dentro de um ano, um plano de um ano. Esse é da anualidade, vem do nome já anual. Tem o princípio da unidade, que é o orçamento como uma peça única e indivisível, que não pode dividir o orçamento. O princípio da universalidade, que é o orçamento como se fosse um plano financeiro global. Que engloba, então, tudo ali, o que é chamado de orçamento bruto. Esse é o orçamento bruto. Que mantém as receitas e as despesas pelos seus totais. Tem o princípio do equilíbrio, que é o total das despesas igual ao total das receitas, que é o orçamento equilibrado, quanto você gasta e quanto você ganha, para você não ter prejuízo. O princípio da exclusividade, que é a lei orçamentária não conterá matéria estranha à previsão de receita e despesa. Então você vai gastar só aquilo que você pode comprar e que você precisa. O princípio da especificação, a classificação e designação dos itens que devem constar no orçamento, de forma a apresentar o planejamento mais analítico possível, também chamado de discriminação e especialização. O princípio da publicidade, torna o orçamento público. Por exemplo, as empresas que expõem seus orçamentos finais na folha de jornal e etc. E o princípio da clareza, que é o último princípio, que o orçamento deve evidenciar de forma fácil os seus quadros e planejamentos, sem descuidar das exigências técnicas orçamentárias. Quais são os tipos de orçamento? Os tipos de orçamento são: orçamento mestre é um plano financeiro abrangente composto de vários orçamentos individuais e departamentos de atividades. Orçamento mestre é dividido em orçamento operacional, se preocupam com as atividades geradoras de renda de uma empresa, vender, produzir e manter níveis de estoque de produtos acabados. Orçamento financeiro, se preocupam com as entradas e saídas da caixa com a posição financeira. Orçamento de tendência, uma prática orçamentária muito comum tem sido a de utilizar dados passados para projeções de situações futuras. Orçamento base zero, consiste basicamente em dizer que o orçamento nunca deve dar observação dos dados anteriores, pois eles podem conter ineficiência que o orçamento de tendências acaba por perpetuar. A proposta está em rediscutir toda a empresa toda vez que se elabora o orçamento. Meu nome é Michael, sou o número 19.
Oi, sou o aluno Victor Rogério, número 24. Eu sou Gabriel, número 11, todo mundo da segunda integral A.